Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo da nossa série Questões de Concursos Públicos. A maioria das questões de raciocínio lógico você consegue resolver utilizando as tabelas verdade. Portanto, nós vamos mostrar hoje no nosso vídeo a construção de algumas dessas tabelas. Como, por exemplo, nós vamos mostrar a construção da tabela da conjunção, a tabela da disjunção, da condicional e da negação. Vamos iniciar pela tabela da negação. A tabela da negação é o seguinte: eu tenho uma proposição apenas, uma proposição P, tá? Essa proposição P, ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Eu tenho duas situações para ela. Portanto, eu utilizo a seguinte fórmula para encontrar o número de possibilidades para essa proposição, que é 2 elevado a 1, que é 2. Exatamente duas possibilidades para P. Ou é verdadeiro ou é falso, ok? Então, construindo essas duas possibilidades, agora eu faço a negação. A negação de verdadeiro é falso e a negação de falso é verdadeiro. Então, construímos a tabela da negação, tá? Agora, para a conjunção, eu tenho duas proposições, P e Q. Portanto, eu tenho 2 elevado a 2, porque são duas proposições. E 2 elevado a 2, eu tenho 4. Tá? Então, neste caso, eu tenho 4 possibilidades para P e Q. Então, quais são as 4 possibilidades? Os dois serem verdadeiros, né? P verdadeiro, Q verdadeiro. A outra possibilidade, P verdadeiro e Q falso, né? A terceira possibilidade, P falso e Q verdadeiro. A quarta possibilidade, os dois serem falsos. A partir daqui, eu vou fazer a tabela da conjunção. A característica principal da tabela da conjunção é o seguinte: só é verdade a conjunção se as duas proposições forem verdadeiras, né? Então, eu tenho que ter P e Q verdadeiros para que a minha conjunção P e Q seja verdadeira. Do contrário, eu tenho um resultado falso. Então, essa característica é importante você saber, porque aí você já monta a tabela sem trabalho nenhum. Você sabendo que só é verdadeiro quando os dois forem verdades, que é exatamente na linha 1. Do contrário, eu tenho o restante falso. Então, essa é a nossa tabela da conjunção. A tabela da disjunção é da seguinte forma: eu já sei os valores de P e Q, que são 4 possibilidades, né? Os dois verdadeiros, o primeiro verdadeiro, o segundo falso, o primeiro falso e o segundo verdadeiro, e os dois falsos. São as 4 possibilidades que a gente já mostrou. Agora é só verificar a característica principal da tabela do OU, tá? Então, na tabela do P ou Q, eu só tenho falso se os dois forem falsos, tá? Essa é a característica principal. Os dois forem falsos, eu tenho um resultado falso. Do contrário, eu tenho resultado verdadeiro. Então, não há dificuldade nesta construção, porque eu só tenho que lembrar, corrigindo, na disjunção eu só tenho o valor falso
se os dois forem falsos. Do contrário, eu tenho verdade. Essa é a disjunção. Agora, para a condicional. Vamos mostrar a condicional. As mesmas possibilidades, né? A gente tem verdadeiro, 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 falso. Temos falso e verdadeiro. E temos os dois falsos. Então, na tabela da condicional, a característica principal que eu tenho que observar é a seguinte. Eu só tenho resultado falso se a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Então, P, verdade, e o Q, falso. Exatamente na segunda linha. Do contrário, eu tenho tudo verdadeiro. Então, essa é a característica principal da condicional. Então, vocês perceberam que para essas tabelas eu tenho uma característica principal de cada uma. Então, eu sabendo disso, eu já sei construir o restante da tabela. Ok? Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado e aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Um grande abraço a todos!